Bom, se você quer saber o que determina o sucesso ou fracasso de uma empresa, de uma área, de um departamento, por que que em alguns lugares as coisas fluem de uma forma bacana e alguns outros lugares têm muito mais dificuldades e às vezes os projetos simplesmente se acabam mesmo, nós precisamos falar sobre cultura. Se você não quer passar por situações como líder, onde os seus projetos não avançam, onde as coisas não andam da forma que você gostaria, seja ele um departamento, como eu falei, como uma empresa ou qualquer outro ambiente, até mesmo a sua própria família, falar sobre cultura é importante. Cultura determina como serão os comportamentos dos integrantes desse ambiente. A cultura determina como as pessoas vão pensar, vão agir e até mesmo quem realmente vai ficar nesse ambiente ou não. Porque se uma pessoa não se encaixar dentro da cultura que você como líder determina para o ambiente, significa que as coisas não casaram. Tem muito líder que tem medo de perder uma pessoa, um colaborador, ou até mesmo não sabe como ter o colaborador correto dentro do ambiente. E muitas vezes isso acontece por falta do entendimento sobre cultura, porque quando você entender qual é a cultura que você como líder quer dentro do seu ambiente, você não vai ficar, ai, por que o fulano não ficou comigo? Não, porque não adianta você forçar algo que não se encaixa. Não adianta você forçar algo que não está conectado a você como líder. Então é sobre isso que eu quero falar com você hoje, tá? Até para desmistificar muitas coisas. Nós já temos um episódio onde nós já explicamos os conceitos da cultura organizacional. Recomendo também que você escute, que é o episódio 154. Mas esse aqui, a gente vai falar sobre o que é importante para que você tenha uma boa cultura no seu ambiente. Para onde que você precisa olhar? O que você precisa ficar atento ou atenta como líder para que seus projetos não sejam prejudicados e você, de fato, patrocine essa cultura aí dentro. Porque o seu papel como líder é fundamental em tudo isso, tá bom? Então, por favor, se você ainda não segue o podcast, convido você a seguir. Tem um botãozinho aí seguir, aperta o sininho verde para você sempre ser notificado ou notificada. E compartilhe esse material com todas as pessoas que você acredita que pode ser valioso ou valiosa esta informação, tá bom? Mas vamos lá, já vamos falar aqui do ponto número 1. Antes mesmo da gente entrar no ponto número 1, eu quero esclarecer cultura para você. Eu já falei algumas coisas aqui, mas eu quero deixar cada vez mais claro. A cultura é a forma como as coisas funcionam aí dentro do seu ambiente, tá? Então imagina que as pessoas têm o costume de ofender umas às outras, ou aquelas brincadeirinhas de ofensas onde gera conflitos e gera uma série de coisas. Esse é o comportamento do ambiente, essa é a forma como as pessoas lidam com as coisas aí dentro, é a forma como elas pensam e agem. Muitas fofoquinhas no corredor, sabe, essas coisas. Intrigas a todo momento, conflitos. As pessoas falam coisas que ofendem umas às outras. Isso é uma cultura. Ah, Diogo, e por que isso continua acontecendo? Então é o primeiro foco que eu quero entender aqui com você. É o primeiro ponto que você precisa olhar para uma cultura funcionar. Ponto número 1. Para que uma cultura funcione, precisa vir top-down. O que é top-down? Lá de cima. De cima do quê, Diogo? De quem? Do fundador, de quem criou a empresa. De quem conduza o negócio. Essa pessoa ela precisa ser um líder ou uma líder comprometida. Um líder comprometido. Se você não tem uma liderança comprometida no ambiente, cara, é difícil você colocar uma cultura aí. Eu sempre faço analogia como um ambiente dentro de casa, um pai de família, uma mãe de família, que não está olhando muito para os comportamentos das coisas dentro de casa, como que a casa fica? Sabe aquele filho adolescente meio mimado, que ele pode fazer tudo, ele grita com o pai, grita com a mãe. Ah não, tá tudo bem, ele é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Dentro da sua casa, se você não tiver um posicionamento, as coisas
Daqui a pouco seu filho tá mandando em você. Eu não tô falando que você precisa bater no seu filho, eu nem sou a favor disso. Eu sou a favor do diálogo, da conversa, mas o dono de casa, ele precisa ter posicionamento. Eu não tenho filho especificamente para falar sobre isso. Você que é pai de família, mãe de família, pode falar melhor que eu nesse exato momento que eu gravo o vídeo. Eu não tenho filho, mas eu fui criado pelo meu pai e pela minha mãe. E eu vi como eles conduziram a família deles e, graças a Deus, todo mundo seguiu um bom caminho, uma boa direção. E eu vi que tinha algumas coisas, algumas características. Depois eu fui estudar cultura organizacional e falei, cara, é muita relação com família. Não foge muito. E aí você começa a olhar outras famílias e você fala, quem é a liderança ali dentro? Primeiro, existe liderança? Então, você vê que tem muita relação com isso. Se não tem um posicionamento da liderança, lá na casa do meu pai era mais ou menos assim, o Giba, amo meu pai e minha mãe, mas funcionava da seguinte forma, se eu desviasse um pouco a linha dentro daquele ambiente que eu fui criado, meu pai falava, meu irmão, você não tá entendendo. Esse tipo de comportamento a gente não admite aqui, não queremos aqui. Eu não quero esse tipo de comportamento aqui. Se você tiver, por favor, abrir a porta da casa, por favor, pode ir embora. Significava que meu pai não me amava, que ele não gostava. Não, mas hoje eu consigo entender claramente que ele tinha um posicionamento. Não estou discutindo aqui se é a melhor forma de criar filhos, se não é, enfim. Graças a Deus, os filhos dele, tá todo mundo aí, graças a Deus, bem. Mas era a forma dele de patrocinar a cultura dele. Falar, ó, é o que eu aceito e o que eu não aceito aqui dentro. Porque se você não tem isso dentro do seu ambiente, imagina como que as coisas vão ficar. Como que as coisas vão funcionar? Daqui a pouco as pessoas estão fazendo o que elas querem. E você, como um líder, ou uma líder comprometida com o ambiente, você vai determinar o que você aceita e o que você não aceita. Apesar de tudo, foi você que criou esse ambiente como líder, ou você que está liderando esse departamento, essa área. Então, quem é o guardião principal de uma cultura dentro de um lugar? É top-down, cara. É o líder que está à frente das coisas. Se é no departamento, Diogo, mas a cultura da empresa está toda bagunçada. Cara, mas o departamento, a área, é você que cuida. Você pode ter essa autonomia de você aplicar a sua cultura ali. A não ser que a cultura é bem corrompida mesmo e aí foge do seu controle. Aí realmente eu não sei o que fazer. Eu tô pensando em uma pessoa que trabalha numa empresa e ela cuida de uma determinada área. E aí você olha, você vê que a cultura da empresa não é legal. Só que você tem uma certa autonomia na sua área. Você pode olhar para a sua área e cuidar. Aí eu recomendo que você olhe com mais carinho para essa cultura que você tem nesse ambiente, nesse departamento. Agora, se a cultura é totalmente corrompida, cara, e você está incomodado ou incomodada com isso, você tem que se questionar se é aí que você quer fazer sua carreira. Para um dono de empresa, cara, você é o dono do negócio. Se você não tiver o comprometimento de olhar para os comportamentos das pessoas e falar, cara, isso eu permito e isso eu não permito aqui dentro. Dar feedbacks claros, não ter medo de conversas difíceis, não ter medo de ter posicionamento, porque senão daqui a pouco esse ambiente tá um ambiente onde ninguém respeita ninguém. As coisas funcionam, como diria o ditado da minha mãe no passado, né? A Deus dará. Cada um faz o que quer. E aí é um ambiente sem integridade, sem honestidade, sem transparência, sem respeito. E aí sabe qual que é o problema? Quem que vai ficando nesse ambiente? Esse é o porém. Quais são os perfis de pessoas que vão ficando nesse ambiente? Porque quem não se encaixa na cultura, o que ele faz? Automaticamente ele fala, aqui não é meu lugar, deixa eu ir embora daqui. Então você não precisa ter medo de perder pessoas que não querem ficar. Pelo contrário, você tem que ter posicionamento para ficar aqueles que acreditam na mesma cultura e na mesma visão que você. Então esse é o primeiro ponto de uma cultura. Se a gente não tem um líder comprometido, ou uma líder comprometida com o ambiente, cara, é muito difícil
colocar um ritual de cultura, aplicar uma cultura dentro do ambiente, que é como as coisas devem funcionar aí dentro. Senão daqui a pouco é gestão de conflitos para todo lado. Imagina só, se tem corrupção dentro do ambiente, como que isso não vai refletir abaixo dessa hierarquia? Se tem falta de respeito com as pessoas lá no topo, já vem do líder, como que vai refletir abaixo nos outros? E o líder não tem posicionamento, ele deixa as coisas fluírem. Se tem pessoas com comportamentos totalmente inadequados no ambiente, só que o líder ele também tem esse comportamento, como que vai refletir abaixo, entende? Então o líder ele precisa, ele é o ponto principal. São os valores que serão distribuídos nas áreas, na cultura da empresa. São os seus valores como líder. Então isso é importante ter claro, tá, líder? Segundo ponto, o que você precisa ter de clareza? Qual é a sua visão, para onde você quer ir, né? Para onde você quer levar o seu negócio, a sua empresa, o seu departamento? E quais são os seus valores? O que realmente é importante para você? Porque se você não tiver clareza disso, fica muito difícil. O que são valores? É aquilo que realmente importa para você. Isso tem que estar claro. Tem muitos líderes que têm essa clareza, ele coloca algumas placas bonitas na parede, porém, as condutas, as atitudes do dia a dia não correspondem àquilo que está pendurado na placa. E aí o que acontece? Os talentos que potencializariam esse ambiente, que seriam pessoas que iriam viver esses valores, essa cultura que você sonha na sua cabeça, por ela não ver isso na prática, no dia a dia, ela vai embora. Porque a cultura ou ela atrai ou ela afasta. Então quem se identifica com a sua cultura fica. Quem não se identifica vai embora. Então por isso que tem que ter clareza sobre isso, sobre a sua visão. Onde nós queremos estar e quais são os comportamentos, as condutas que vão nos levar até esse lugar. Se você até hoje não teve clareza sobre isso, para com o seu time, para com as pessoas que você confia e trabalhe essa clareza. Isso é fundamental. Porque depois você vai publicar isso, você vai comunicar isso. Tá? Isso é fundamental, cara. Se você não tem isso, essa visão, esses valores, a sua missão, são os elementos que irão nortear as condutas e os comportamentos das pessoas dentro do ambiente. Então, dá uma olhadinha para isso, tá bom, líder? Se você não fez ainda, para um pouquinho, dá uma olhada para isso que vai ser fundamental, cara. E o ponto número 3 que eu iria conversar com você é sobre formação de lideranças. Quem são os seus líderes de confiança que vão disseminar a sua cultura? Eles serão os guardiões da sua cultura. Você precisa ter essas pessoas de confiança. Existem ambientes que não tem preocupação nenhuma em formação de lideranças, às vezes não tem nenhuma estrutura organizacional bem definida, e aí fica complicado. Por quê? Porque as coisas se perdem. Não é só entregar as tarefas do dia a dia. Você fechou um monte de contrato aí, você fechou um monte de coisa, mas agora você precisa entregar e você precisa ter pessoas que traduzem esses comportamentos, essas condutas no dia a dia. Nada melhor do que você contratar as pessoas e observar, ter um processo de observação para ver se essa pessoa vai ter o comprometimento que você quer, se ela vai ter a integridade que você espera. Agora, a sua empresa, o seu departamento, a sua área vai começar a crescer. Quem serão os guardiões dessa cultura? Quem serão os guardiões? As suas lideranças. Então, se você não tiver uma estrutura onde você tem formações de lideranças, assim como a gente faz com grandes clientes que nós temos aqui, essa preocupação de formar as lideranças para eles disseminarem a cultura é fundamental. Só que você precisa ter clareza. Você é a parte pensante, a parte estratégica que vai definir essas coisas e vai comunicar, vai publicar. Então, essa formação de liderança é esse processo onde você define claramente quem são as pessoas aí que você confia para elas serem as guardiãs da sua cultura. Tá legal? E aí a gente vai para o ponto número 4, que você precisa ter rotinas de gestão, rituais de gestão. Você precisa ter encontros que sejam semanais e você precisa ser constante nesses encontros.
Por quê? Porque se você não tiver essas rotinas de gestão, as coisas se perdem. E aí é o grande desafio da gestão, né? Que é a gestão, acompanhamento, você está próximo. Inclusive, é um papel muito forte que um líder tem que ter, porque senão ele perde a conexão. E se ele perde a conexão com o time dele, ele não influencia mais, né? Então, essas rotinas de gestão, esses rituais de gestão que você tem, vai manter a constância. Isso é fundamental em gestão, constância. Uma gestão sem constância, as coisas se perdem. Então, esses rituais de gestão é a constância que vai fazer com que você sinta como que está o ambiente, sinta a temperatura de como as coisas estão fluindo junto às suas lideranças e você consiga dar o suporte necessário, o apoio necessário para que essas lideranças superem os desafios, para que eles tragam as situações adversas, o que eles estão passando, mas você como líder principal tem que ter essa rotina de gestão com o seu time. Você não pode largar as coisas e agora é isso aí, pô, né, agora eu já tenho gente que toca tudo. Não. Por um bom tempo você tem que estar junto, você tem que acompanhar, você tem que estar em acompanhamento ali próximo. E a rotina de gestão te ajuda nisso. Para discutir, cara, como é que a gente está com os comportamentos das pessoas, nós estamos publicando os nossos valores, estamos falando para as pessoas o que nós aceitamos e não aceitamos aqui dentro. Vocês estão evitando conversas difíceis? Por que isso está acontecendo com frequência? Porque tem muito líder que gosta de evitar conversa difícil, né? Porque para ele, ai meu Deus, o que eu vou falar agora? Você é o líder. Faz papel da liderança, faz parte do papel da liderança ter essas conversas, ter esses desafios. E deixar muito claro para as pessoas. Pô, cara, se você começou a trabalhar com uma pessoa, ela deu um problema uma vez, passou ali um tempo, 3 meses, 4 meses, você deu o primeiro feedback, a pessoa repete o comportamento, você deu um segundo feedback. A pessoa continua com o mesmo comportamento, com a mesma conduta. Chegou no terceiro, amigão. Aí você precisa tomar uma decisão. Essa pessoa ela tá alinhada com a sua cultura? O problema é cultura ou é performance? Diogo, entrega muito bem, só que a cultura tá baixa, é alinhamento de cultura, não se encaixou. Por que essa pessoa continuaria aí contigo? Se ela não respeita a cultura. Mas para você falar de cultura, a gente tem que voltar aos passos anteriores e você tem que ser muito sincero. Você já trabalhou esses pontos que a gente está conversando aqui? Você já conversou com o seu time sobre esses pontos? Você publica, que é o ponto número 5 agora que eu vou comentar com você. É o ponto número 5. Você comunica frequentemente a sua cultura. Pessoal, é importante nós termos colaboração. É importante nós termos isso. Esse tipo de conduta eu não aceito, não admito, não quero que tenha aqui. Tem que falar, cara. Tem que falar. Diogo, mas isso é básico. Não, o básico precisa ser dito. Anota isso aí. O básico precisa ser dito. Tem muita gente que não fala coisas básicas e é aquele básico que dá problema. É justamente o básico que dá problema. Então, o básico, sim, precisa ser dito. Você precisa frequentemente estar comunicando a sua cultura, publicando, seja de um jeito informal, em reuniões formais, em eventos, num café. A cultura sempre tem que estar sendo publicada. Sempre, sempre. É assim que nós trabalhamos aqui. É assim que a coisa funciona aqui. Diogo, mas uma pessoa entrou e foi embora. Bom, se ela entrou e foi embora, a gente precisa analisar alguns pontos. Primeiro, a sua cultura está bem estruturada. Porque se não tiver gente boa, principalmente talento, ele vai ficar aí um tempinho e vai falar, vou sair disso aqui, não quero isso aqui pra mim não. Vai embora. E aí você tem um problema, você não fica com gente boa no seu time. E tem um segundo ponto, Diogo, a cultura está bem trabalhada, tá claro, estamos caminhando bem, só que mesmo assim algumas pessoas vão embora. Se essas pessoas forem embora é porque tem alguma coisa ali de valores que não bateu com você, com a sua empresa. Cara, você não pode ficar chateado com isso, porque quem vai ficar contigo é aqueles que olham e falam, cara, que legal esse ambiente. Pô, olha como as coisas funcionam aqui. Pô, eu acredito nessa visão, acredito nesses valores. Eu acredito nesse líder que está à frente, da forma que ele conduz. Eu acredito no que ele pode me ajudar também a chegar no sucesso. A pessoa fica, os talentos bons ficam em ambientes assim.
Então eu quero que você faça algumas reflexões, tá, líder? Eu quis trazer isso para você porque é super importante, cara, falar de cultura. Cultura a gente não consegue ver, né? A gente não consegue pegar. Você só consegue sentir quando você chega no ambiente. Mas, cara, você não tem noção quanto a falta de cultura quebra negócios e empresas por aí. É absurdo. E você, como um líder preparado, um líder visionário, uma líder visionária, eu tenho certeza que não é isso que você quer para você. E por isso que eu tô trazendo esses pontos para você olhar com carinho, tá? Então, recapitulando. Primeiro, precisa ter um líder comprometido. Sem um líder comprometido, a cultura não é patrocinada no ambiente. Uma cultura não patrocinada, as coisas se perdem. Você precisa ter visão, missão e valores bem claros aí no seu ambiente para que as pessoas possam ter um norte, mas não só ter publicado assim, né? Precisa viver. Precisa ser parte de você isso, porque se não for, você é incongruente, aí as pessoas não acreditam muito, né? O cara fala uma coisa, só que age de outra forma, entende? Ponto número 3, formação de lideranças. Você precisa ter aí um grupo de pessoas que você conhece e pessoas semelhantes aos seus valores, semelhantes à sua visão, semelhantes ao que você acredita, para que elas patrocinem isso, para que elas sejam guardiãs dessa cultura dentro do ambiente junto contigo, tá? Você precisa ter rotinas de gestão, você não pode perder a constância da gestão. Guarda essa palavra, você não constrói nada relevante sem constância. Você precisa ter constância nas suas ações, constância nas suas rotinas de gestão. Diogo, não tenho rotina de gestão. Cara, para tudo e começa a partir da semana que vem já fazer isso aí no seu ambiente. Uma rotina, uma vez por semana, vou encontrar com meus grupos de líderes, a gente vai discutir como que está a cultura, o que a gente quer para a empresa, para o departamento, para a área daqui para frente, quais os comportamentos que a gente não quer aceitar aqui mais, o que a gente quer aceitar aqui a partir de agora, quais são os perfis de pessoas que nós vamos trazer para dentro do barco. Lembra, pessoas certas no lugar certo. Se você tiver, e isso que vai determinar é tanto competência quanto valores. Não adianta você olhar só para desempenho, performance, mas a pessoa ser uma laranjinha podre aí dentro. Não vai rolar. Ela vai contaminar todos os outros. Então você precisa fazer esse equilíbrio de desempenho e valores, tá? Eu vou trazer um material aprofundando mais sobre isso. E ponto número 5, comunicação clara e frequente. Formalmente, informalmente, no café, toda hora você tem que estar publicando aí os seus valores, tá legal? Se você tem uma empresa, se você é empresário, se você tem um negócio, ou você quer discutir aí sobre cultura, acha que é importante para você, para o seu negócio, por favor, me chama aqui no link aqui embaixo, na descrição desse áudio, que eu quero conversar com você como está a cultura do seu ambiente. Nós fazemos grandes trabalhos aí dentro dos ambientes e tem tido resultados bem legais que em breve eu vou trazer essas pessoas para a gente conversar um pouco aqui, para você ver a importância que isso tem nos negócios. E se você passa por isso, por favor, clica aqui no link abaixo, na descrição, me chama aqui pra gente bater um papo de forma gratuita, né? Um bate-papo sem compromisso nenhum. Eu quero entender como é que tá a sua cultura, o que você tá passando aí hoje e como que a gente aqui do Leaderflix pode te ajudar. Então, se você acha que é importante para você isso, se você não quer passar por situações desafiadoras aí no seu negócio, no seu ambiente, na sua liderança, clica aqui embaixo e me chama pra gente bater um papo, vai ser um prazer, vamos combinar algumas agendas e vai ser uma honra aí falar contigo, tá legal? Gostou desse material, líder? Compartilha com pessoas que você acha que é extremamente importante ele escutar sobre isso, tá? Joga nos grupos do WhatsApp, até mesmo na família, cara. Tudo isso que a gente falou se aplica à família também, tá? Então manda para as pessoas que você acredita que é importante ter acesso a essa informação, porque eu tenho certeza que um Brasil com informação é um Brasil muito, muito mais próspero, tá legal? Até o próximo encontro, líder, te espero lá, não esquece de seguir, tá? Senão você não recebe as próximas notificações. Deixe seu comentário aqui, na sua opinião, o que você acredita sobre cultura? Qual é a sua visão sobre cultura? Você acredita que onde você está tem uma cultura legal? O que você tem observado aí no seu ambiente sobre cultura? Deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer deixar ele publicado aqui para ajudar mais líderes, tá legal? Até o próximo encontro, líder. Até lá. Tchau, tchau. Compartilhe esse áudio com pessoas que você deseja ajudar com esta informação. Ah, e não se esqueça de seguir o Leaderflixcast. Aqui no perfil existe o botão seguir. Clique nele para seguir e ative o sininho. Dessa forma, quando eu colocar um novo áudio,
você será notificado e não perderá as novidades do nosso podcast. E caso você queira se desenvolver ainda mais como líder, aqui na descrição deste áudio eu vou deixar um link para você conhecer nossos cursos e mentorias para líderes. Vá até a descrição do áudio, clique no link e conheça a prateleira de cursos e mentorias que vão te ajudar a superar os desafios de liderança e te fazer um líder de sucesso. Te espero no próximo áudio do LeaderFlixCast.